Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho só sobre planejamento familiar, né? O vídeo talvez fique um pouquinho longo, né? Mas o assunto é curto, né? É muito curto. Planejamento familiar é o assunto de hoje na nossa conversa. Quando falamos de planejamento familiar, nós estamos falando de estratégia e políticas públicas. São termos que têm uma intenção: direitos humanos, planejamento familiar, direito sexual, direitos reprodutivos. São políticas públicas, são leis que são intencionais. E nós precisamos conhecer essas intenções para compreendermos cada um desses termos, que no nosso caso é o planejamento familiar. Pois bem, quando falamos de planejamento familiar, assim como quando falamos de direitos humanos, direitos contraceptivos, direitos reprodutivos, direitos sexuais, né? Nós estamos falando de coisas complexas, porque elas interferem diretamente na vida das pessoas, tá? Então são assuntos que requerem muita atenção. E todas essas questões, elas são intencionais, elas são práticas estratégicas com algumas intenções. Nós precisamos identificar quais são essas intenções, né? No caso do planejamento familiar, o que se tem como pano de fundo é o controle da população, do crescimento desordenado, né? Ou não planejado, ou que possa trazer futuramente dificuldades econômicas, desenvolvimento ou de controle social, né? Nos países por aí afora, né? Então tem como intenção controlar a demografia mundial. Escute o áudio que eu vou ativar aqui para vocês, por favor. Mais ou menos no meio do século passado, lá em 1950, as grandes fundações internacionais, os seus fundadores e os seus órgãos espalhados pelo mundo, estavam numa grande política de promoção da redução demográfica dos países em desenvolvimento, principalmente na Ásia, na África e na América Latina. Entenderam? O mundo todo estava imbuído na questão do crescimento demográfico. E o que é que promovia essas discussões, né? Esse debate a nível de demografia no mundo todo? Era aquela ideia da época de que a pobreza no mundo devia-se ao alto índice de habitantes, ao elevado número de habitantes no território, né? Então, os países que tinham uma população muito grande nunca iria produzir alimento suficiente para a sua população, porque ela não parava de crescer, né? Então, essa é uma ideia equivocada, mas que à época era válida, né? E promoveu aí essas discussões com relação ao planejamento familiar. Mas não olhemos o planejamento familiar apenas por esse lado, né, das políticas com base em uma ideologia ou um pensamento economicista de uma época que não se encaixa nos dias atuais. Olhemos pelo lado positivo, né, do que é exatamente o planejamento familiar. Olhemos para as nossas condições enquanto cidadãos independentes, autônomos, para decidir a nossa prole, né? O nosso número de filhos, quantos filhos queremos ter, se queremos ter e se não queremos ter, né? Pensemos por esse lado. Nós temos leis específicas para isso que nos garante essa liberdade de pensar e decidir. Na prática, planejamento familiar basicamente é isso que diz aqui no áudio que eu vou ativar para vocês agora. Planejamento familiar, na linguagem que você encontra nos livros, nos artigos científicos, nos manuais técnicos do Ministério da Saúde, nas notícias de jornal, nas leis, é uma promoção da contracepção. Entenderam? Contracepção, uma promoção da contracepção. Ou seja, o que rege essa ideia de planejamento familiar é promover ações contraceptivas que promovam uma redução do crescimento da população, né? Isso é necessário nos dias atuais
como foi nos dias de anos e anos passados. Por quê? Hoje se prega o aborto. O aborto é a extinção de uma gestação, de uma célula já formada em vida. Não dá para nós discutirmos questão de violência nesse mundo, de mortalidade severa, isso como se usa hoje as expressões nas TVs, se nós continuarmos defendendo o aborto. E para que abortar se você pode prevenir a gestação? Se você pode prevenir a fecundação do óvulo? Existem vários métodos contraceptivos, né? E quando o Estado fornece esse material, está pondo em prática o seu direito à reprodução, seu direito reprodutivo, seu direito sexual. O Estado cria políticas públicas, são nossos recursos, né, aplicados em atividades que vai fazer com que você, jovem ou mesmo um adulto, solteiro ou casado, né, eu entendo que se fosse para constituído família seria ideal, mas nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que é heterogênea, né? E então esses métodos podem prevenir a fecundação. Existem os métodos contraceptivos de barreira que impedem a fecundação no útero feminino, né? Melhor dizendo, nas trompas uterinas, né? Que o óvulo, depois de fecundado, vai se agarrar na parede do útero e as barreiras impedem que isso aconteça. Existem os métodos contraceptivos que não chegam a impedir a fecundação propriamente dita, mas impedem que o óvulo se agarre à parede do útero e começa aí o processo de divisão celular, né, após a junção, né, do espermatozoide com o óvulo, e daí venha a decorrente gestação, né? Então, quando esses métodos contraceptivos, são utilizados, nós estamos evitando a gestação, a fecundação do óvulo, a manutenção do óvulo ainda na fase inicial, em que ainda não houve a primeira separação celular, que, se eu não me engano, o nome é mitose, né? E aí não tem o processo de formação do feto, formação do bebê que vai dali resultar, certo? Ao contrário, muitas pessoas não usam esses métodos, fazem questão de não usar esses métodos, e depois que estão com a criancinha já formada dentro do útero, 2 meses depois, 3 meses depois, querem provocar o tal do aborto. Isto não é racional. Se você pode evitar, por que você deixar acontecer para depois tentar tirar? Então, não dá para a gente discutir essas questões assim de forma tão tranquila, né? É complexo demais, né? Então, nós temos planejamento familiar, que tem como pano de fundo o controle demográfico, e dentro desse controle demográfico existem políticas públicas, e no Brasil elas existem, né, de planejamento familiar, em que o Estado fornece a você fornece os métodos contraceptivos sadios, não trazem nenhum dano à saúde, para que você não venha depois a se arrepender da gestação e querer fazer aquilo que não considero natural, que é extinguir uma vida que está em formação. No Brasil, existem algumas possibilidades de se abortar uma criança. São aquela gravidez em que a fecundação se deu através de um ato violento, o estupro, seja do marido, seja do namorado, seja do bandido lá fora, que ataca o chamado estuprador, né? Desconhecido. Não interessa. Foi por meio de violência, a lei garante à mulher, né, a retirada daquele feto gerado por meio da violência. Mas nestas situações, né, racionais, existe uma situação em que é de risco à vida da mulher, né? Quando a gestação provoca um potencial risco à vida da mulher, a legislação permite, ouvido aí todo o aparato da área médica, né, permite sim o aborto. Mas nesses casos
Mesmo assim, nós não devemos esquecer que é vida. Não vamos dizer que deve se levar para frente, mas é vida, né? Não devemos tratar isso com tanta naturalidade, mas é um direito da mulher. No Brasil, as políticas públicas de planejamento familiar, de estímulo ao planejamento familiar, se dá pela distribuição de métodos anticonceptivos, né? Como a distribuição da camisinha nos postos de saúde, camisinha que também previne as doenças sexualmente transmissíveis, né? A distribuição de DIU, de pílulas, né? Esses são utilizados pela mulher, né? Ainda oferecem, por meio do SUS, claro, atendido a alguns critérios, né, as cirurgias que retiram o útero ou que fazem a ligação de trompas, né, ou então que ligam os canais deferentes, né, no homem, para evitar que o homem ou a mulher engravidem sem querer, né? No caso, o homem engravidar a mulher e a mulher ficar grávida sem a intenção de ficar grávida. Agora veja essas questões, como você viu nos outros vídeos. É direito da mulher, é direito do casal, é direito do cidadão, do modo geral, né, da sociedade. Ter filhos, não ter filhos, quantos filhos ter. Então pense nessa atitude. O planejamento familiar, ele tem que ser estimulado e ele tem que ser incentivado pelo Estado. Mas ele não pode determinar quantos filhos aquele casal vai ter. Essa decisão é sua. Mulher, casal, quantos filhos você vai ter? Quem vai dizer isso? Uma avaliação que o casal vai fazer. Eu tenho condição econômica de ter 2 filhos? Eu tenho condições de manter uma família muito grande? Um filho, eu tenho condição de ter? Eu preciso ter filhos agora, realmente? O que é que eu quero fazer daqui a 2, 3, 4 anos? Quero fazer minha pós-graduação? Quero terminar meus estudos? Quero vivenciar uma experiência profissional? Eu preciso ter filhos agora? Quem decide isso? Pensa. Bem, quando eu falei lá de ligação das trompas uterinas, ligação dos canais deferentes, eu estou falando no caso da mulher, a laqueadura, e no caso do homem, a vasectomia. Tá? Não é a mulher que tem que se submeter a uma cirurgia para não ter mais filhos. Por que não o homem? O homem pode fazer isso. Né? Você não quer mais ser pai, você não quer ser pai, faça isso. Ainda tem mais um detalhe, é reversível. Você pode lá na frente, né, resolver ter filhos e reverter essa vasectomia. No caso da mulher é diferente, né? Mas a decisão não cabe somente à mulher. Você, mulher, pense nisso. Você casou, não quer mais ter filhos, né? Você tem a sua saúde para cuidar, né? Você precisa se submeter à laqueadura? Não. Converse com seu marido, né? Tente convencê-lo a fazer a vasectomia, até porque no caso do seu marido é reversível, né? O planejamento familiar, no modo geral, ele é um processo educativo, né? Ele não está ali para intervir diretamente, é uma intervenção indireta que o Estado faz, mas é para educar do ponto de vista de orientação, né? Não pode impor, o médico não pode impor para você que você está na hora de você fazer a sua ligação de trompas, de não ter mais filhos, não. O médico não pode fazer isso, né? Mas você pode decidir essas questões. Claro que a lei também estabelece regras que o médico não pode descumprir, ou seja, antecipar esses processos cirúrgicos, por exemplo, né? Mas veja só, o planejamento familiar ele vai orientar os casais a pensar melhor a questão da maternidade, lidar melhor com a questão da maternidade, a questão da criança, né? Como lidar com o processo de gestação até o momento do parto, né? Isso é um acompanhamento que o enfermeiro do seu PSF, da sua UBS faz, é um acompanhamento que o médico que você escolhe, o ginecologista ou não, o obstetra, que é o mais
indicado para essa situação é quem vai fazer o parto da sua criança, né, do seu bebê, quando você estiver grávida. Então, vai te orientar. E vai te orientar também qual o melhor método contraceptivo para você utilizar, né? Para você, porque cada caso é um caso à parte, né? Isso não é porque fulana usou, minha vizinha, minha amiga utilizou este método que em mim vai dar certo. Não é porque sua mãe usava esse método que em você vai dar certo, né? Pense dessa forma. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que estão muito bem com pílulas anticoncepcionais, tem pessoas que não estão bem com essas pílulas anticoncepcionais, principalmente aquelas que já trazem, né, na bagagem, no seu histórico, algum dano. É necessário repensar essas questões. Pois bem, o objetivo de eu estar falando isso para vocês é para chamar a atenção a você, jovem, adolescente, né? Hoje em dia nós estamos com alto índice de gravidez na pré-adolescência, que é algo que até pouco tempo era impensável, né? E na adolescência um pouco mais reduzido em relação a outros anos, mas no geral é um alto índice, né? E esse processo está diretamente ligado ao tamanho da população do país, né? A nossa pirâmide etária, ela tem na sua base o quantidade de jovens, né? Adultos e lá em cima os idosos. Eu sou de uma geração em que a população brasileira era predominantemente de adolescentes, de jovens menor de 21 anos de idade, né? De lá para cá nós tivemos uma redução no número de filhos por famílias ou por mulher, né? E aí nós tivemos aí uma redução do ritmo de crescimento da população brasileira, né? E os planejamentos familiares, ou a política de planejamento familiar adotada pelo Estado em todos os postos de saúde, né, em todos os serviços de saúde, em todos os municípios, contribuiu bastante para a redução do número de filhos por família. Um outro fator importantíssimo foi a questão da urbanização, que segue o processo de industrialização do país, né, que coincidentemente com as políticas de planejamento familiar no mundo, no Brasil também vai acontecer no mesmo período de urbanização da população brasileira, que vem aí da década de 50, 60, né, chegando aí ao seu auge na década de 70, e de lá para cá de uma forma mais controlada, né, de forma mais tranquila em relação a essas questões da urbanização e das decisões de a família decidir pela quantidade de filhos. Bem, então interfere diretamente no tamanho da população do país, né, mas também interfere, né, na sua vida futura, né? Um adolescente com 14, 15 anos, 16 anos, já mãe, é anormal? Nunca, é normal. É normal, né? Mas você vai ter a sua juventude todinha mãe. Quando você poderia estar aproveitando essa sua juventude para se formar em uma graduação, um curso qualquer, ganhar uma experiência, viajar, namorar, né? Decidir o que quer realmente da vida, né? Mas 16 anos já é mãe. Se brincar, aos 21, 22 já tem 3, 4 filhos, né? Bom, e o crescimento desse número entre adolescentes e pré-adolescentes tem um impacto diretamente na população brasileira, que a gente que viu um ritmo de crescimento vindo cada vez mais lento, né? Nos últimos anos a gente percebe que está começando a se manter num nível de estabilidade que não deveria ser pelas, né, vontade do Estado de controlar a demografia. Bom, então o assunto aqui é para você entender que o que acontece no planejamento familiar é um processo educativo. A decisão é sua, mulher, é sua, casal, né? Mas que os resultados disso interferem diretamente na pirâmide etária, na demografia, no tamanho da população do país, no caso do Brasil, né? E também para que você saiba que você tem o apoio do Estado, que você tem as informações, que você tem os recursos para não engravidar precocemente. Ok? Pensemos nisso.